Quando Flávio Bolsonaro se lançou candidato à presidência da República, a grande mídia até que não gostou muito. Não lhe agrada muito a ideia de ter de carregar o Flávio numa liteira. Isso porque a ela, a grande mídia, ele parece um tanto quanto muito parecido, um tanto quanto parecido com o pai, ou parecido com o pai em demasia, ou seja, elas têm medo de que ele seja um presidente extremamente desequilibrado, como foi o Jair Bolsonaro. E ao que parece, ela não erra muito, né? Mas acontece que quando ele, Flávio, começou a sofrer declínios numéricos nos institutos de pesquisa, ela se voltou, ela, a grande mídia, ou seja, os jornalistas da grande mídia, ou seja, os globais, os UOs, os SBTOs, os CNNOs, os folhóis, estadóis, quer dizer, todos aqueles âncoras da grande mídia começaram a voltar os olhos para Michele Bolsonaro e a tentar nos convencer de que ela é uma espécie assim de mistura de Buda com Jesus Cristo, Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá, com grandes administradores, grandes gestores, grandes realizadores de obras públicas de valor e utilidade, qualidade, né? De grandes gestores políticos, sem ela ter administrado, acho que nada além do que a própria casa, não é? Mas mesmo assim eles a consideram uma grande gestora, porque ou é isso, ou é Lula, né? Nossa, e Lula o mercado financeiro odeia, e a grande mídia é assim aquela amiga carne e unha dos bancos da Faria Lima e vai por aí adiante, não é? Aí o que acontece? Primeiro, quando a grande mídia não conseguia emplacar o argumento, fazer prevalecer o argumento de que Michele Bolsonaro é uma heroína de uma genialidade sem igual, eles argumentavam, né? Os âncoras argumentavam, mas ela é mulher. Nossa, eu não tinha nem notado. Acontece que existe a Isa, existe a Paula Oliveira, existe a Anitta, existe a Camila Pitanga, que ainda tá linda. Nossa, e tão sensual. E, ou seja, todas muito mais atraentes do que Michelle e que não querem transformar o Brasil num Estado teocrático talibã, nem tampouco ameaçar a democracia, nem e muito menos são mulheres de extrema direita. Então, como elas são mais atraentes e não são extremistas de direita e nem preconizam um Estado teocrático talibã, eu preferiria uma delas. Se é por ser mulher, que fosse uma delas a candidata a presidente. Pelo PL, não. Por um partido que fosse partido de cunho progressista. Então, dada a quase impossibilidade, eu não posso dizer que impossibilidade total, porque no Brasil acontece cada coisa do arco da velha. Então, diante da quase impossibilidade de emplacar Michele como candidata a presidente da República, a grande mídia anuncia assim, como se fosse um grande júbilo, a formação da chapa Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab. Tenta passar a impressão de que os dois são uma dupla como Batman e Robin, como Zorro e Tonto, como dois heróis nacionais ou mundiais que simplesmente modificariam o mundo para muitíssimo melhor. Quem sabe acabariam até com a morte, não é?
Mas essa impressão de que esses dois, de que essa dupla e isso tudo justo porque a grande mídia tem que se agarrar em alguém. E ela, se porventura a chapa Caiado e Kassab fizer água, ela vai ter de apoiar nossa mãe contrariada, o Flávio Bolsonaro. Vai ter de carregar o Flávio Bolsonaro numa liteira. Ou então aturar mais 4 anos do Lula. Nossa, isso seria um pavor para o mercado financeiro, seria morte para o mercado financeiro, para a Faria Lima. E você sabe, a grande mídia e a Faria Lima são assim irmãs carne e unha, não é? E aí essa grande esperança que agora a grande mídia acalenta com a, com a, com a chapa Caiado e Kassab, é como se fosse assim, ao invés de uma luz no fim do túnel, as trevas no fim das luzes, pelo menos do meu ponto de vista. Porque eu, ainda que me empurrassem goela abaixo 3 litros de cachaça, eu não votaria em ninguém da direita. Porque eu, com 3 litros de cachaça, poderia perder a lucidez, mas jamais seria transformado num imbecil.